Conversas do Desporto de Consciência, uma iniciativa da Universidade do Beira Interior, Departamento de Ciências do Desporto, mas mais concretamente do CIDES, do nosso Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano, da qual a UBI é a instituição participante e que neste momento tem alocada aqui na nossa Universidade uma comunidade de investigação. Hoje, para falar sobre o exercício físico e o envelhecimento ativo, temos connosco o professor Dr. Rui Brás, que é docente do Departamento de Ciências do Desporto e é também membro efetivo do CIDES. O professor Rui Brás tem trabalhado desde há algum tempo nestas questões do exercício físico e do envelhecimento, não só em trabalhos mais concretamente ligados à área da docência e da investigação científica, mas também em alguns projetos que abrangem a transferência do conhecimento e a prestação de serviço à comunidade, nomeadamente com alguns programas que tem vindo a desenvolver aqui na região da Covilhã, do Fundão, nomeadamente. E, portanto, não sei se é sobre esses aspectos que o professor vai falar, com certeza falará e abordará alguns desses projetos, mas será principalmente sobre os efeitos que o exercício físico pode ter na qualidade de vida dos idosos, neste caso, o tema do envelhecimento ativo. Portanto, é com muito gosto que eu estou aqui a apresentar o professor Rui Brás, vai fazer uma apresentação de cerca de 30 minutos e depois seguir-se-á um período de debate e discussão. Espero que seja participativo. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos os alunos e não alunos, professores, investigadores e também todos aqueles que estão a assistir online. Estas conferências vão ser transmitidas neste momento também online e ficam também disponíveis para posterior visualização no futuro. Portanto, muito obrigado a todos. Professor Rui Brás, obrigado por ter aceito o convite e boa apresentação. Bem, então, obrigado ao professor Daniel Marinho pelas palavras gentis na apresentação, agradecer também a vossa presença, antes de mais, quem está aqui, quem está provavelmente a ouvir online, e agradecer também ao CIDES de Barra UBI pela oportunidade de ter dado para poder falar um pouco sobre este tema do exercício físico para o envelhecimento ativo. A minha comunicação será resumida em 4 pontos essenciais. Irei começar por fazer uma introdução, onde abordarei os conceitos principais associados à questão do envelhecimento ativo. Depois passarei para a questão dos benefícios do exercício físico nesse envelhecimento ativo, as recomendações e tipos de programas que existem e terminarei com alguma reflexão sobre os mesmos, considerando o futuro que o desenvolvimento deste tipo de programas pode ter no âmbito do envelhecimento ativo. Então, um dos conceitos principais a termos em conta quando falamos do envelhecimento ativo é precisamente o envelhecimento ativo. Ora, a Organização Mundial de Saúde, já em 2002, falou que realmente o processo de envelhecimento ativo é muito mais do que um processo biológico que geralmente nós associamos à questão do envelhecimento. A definição que está ali é exatamente a definição da Organização Mundial de Saúde, que nos diz que esse é um processo de otimização de oportunidades. E, desde logo, é um bocadinho, eu diria, curioso como é que falamos em otimização de oportunidades para pessoas idosas, já que geralmente associamos ao envelhecimento como realmente o declínio de todas as oportunidades. Mas há aqui a otimização das oportunidades no sentido da pessoa poder ter mais saúde, poder ter um melhor bem-estar, poder ter maior ou continuar a sua participação na vida cívica e ainda ter alguma proteção face àquilo que existe. Tudo isso para concorrer para a melhoria da qualidade de vida, que me parece que é outra expressão fundamental também aqui na definição do envelhecimento ativo, que é a introdução da qualidade de vida. E já agora, aproveito então para introduzir esse outro conceito, que já é um pouco mais antigo, mas que me parece que é importante na orientação de atividades físicas e desportivas que não estejam só remetidas no âmbito do treino desportivo.
que é eu nortear os objetivos e orientação face àquilo que realmente o indivíduo pretende, deseja, ambiciona, dentro das suas expectativas. Por isso é que a qualidade de vida definida também pela Organização Mundial de Saúde, e é um dos pré-requisitos, digamos assim, para a questão do envelhecimento da própria Comissão Europeia, está no fundo relacionado com o modo como cada indivíduo consegue gerar as suas expectativas face às circunstâncias como se desenvolvem em sua vida. E nesse modo como há uma coincidência entre as suas expectativas e a maneira como decorre a sua vida, é que se pode dizer que alguém tenha maior ou menor qualidade de vida. Naturalmente é um conceito abrangente, aliás o próprio conceito de envelhecimento ativo também será um conceito abrangente, mas que pode dar algum referencial no que diz respeito à orientação das atividades físicas, mesmo para o envelhecimento. Quando se diz que a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas é uma prioridade para a Comissão Europeia, esta melhoria da qualidade de vida é necessário identificar quais são os parâmetros e quais são as valências e os aspectos que caracterizam essa qualidade de vida. E, portanto, voltando à questão do envelhecimento ativo, e a qualidade de vida está na própria definição de envelhecimento ativo, o envelhecimento ativo implica, então, que o indivíduo seja capaz de realizar o seu potencial, mesmo nessa faixa etária mais avançada, e que lhe permita um bem-estar transversal, mais uma vez relacionado com a componente ou com a questão da qualidade de vida. De tal modo que possa participar na sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades. No fundo, são expressões muito idênticas àquelas anteriores que vimos e que realmente dão um quadro muito concreto sobre o que é o envelhecer ativamente. Portanto, o envelhecer ativamente não será simplesmente ser ativo, fazendo um bocadinho mais ficando mais um bocadinho retorno na expressão ser fisicamente ativo. O envelhecer ativamente implica essa participação ativa. No fundo, também é ir ao encontro daquilo que eu há pouco estava a dizer no início, de uma nova visão sobre o envelhecer. E que, no fundo, o envelhecer tem que traduzir ainda um potencial e uma mais-valia, não só para o próprio indivíduo, como a sociedade para esse indivíduo. Portanto, implica uma participação ativa em múltiplas tarefas sociais, económicas, culturais, espirituais e cívicas. E mesmo reformados ou doentes, os idosos podem continuar a ser agentes ativos das suas famílias, grupos e comunidades. No fundo, é resgatar um pouco o papel que o idoso tinha e teve em décadas anteriores na nossa sociedade e que, ao longo do tempo, por variedíssimas razões, tem-se vindo a perder. E, no fundo, valorizar de novo esse papel do idoso nas diferentes dimensões é um dos objetivos do envelhecimento ativo. Claramente depende de vários condicionantes, vários determinantes, que não são só os determinantes pessoais. Este também é um esquema da Organização Mundial de Saúde que mostra os determinantes que estão na origem do desenvolvimento desse envelhecimento ativo e que, para além das características pessoais, há também outras características sociais, ambientais, económicas, relacionadas também com a organização e gestão do serviço de saúde, que contribuem naturalmente para esta questão de podermos envelhecer de forma ativa, em contraposição do envelhecimento passivo. E, portanto, o grande objetivo do envelhecimento ativo será precisamente melhorar essa qualidade de vida que, em última análise, se traduz em a pessoa manter-se mais ativa, naturalmente, também faz parte, mas desenvolver ou melhorar a sua independência, a sua autonomia, realizar a aprendizagem ao longo da vida e a própria integridade e dignidade da pessoa serem de novo resgatadas porque fazem parte mesmo dessa faixa etária. Estes são os pilares que, para o envelhecimento ativo, a Organização Mundial de Saúde definiu como principais na estruturação das políticas, tendo em conta o envelhecimento ativo. A questão da participação, a questão da saúde e a questão da proteção.
Nos diferentes eixos de cada pilar, o exercício físico, a atividade física é claramente apontada como um dos eixos prioritários, nomeadamente ao nível da saúde, como uma grande possibilidade na redução de fatores de risco associado ao desenvolvimento de doenças crónicas que têm grande incidência nesta faixa etária. Naturalmente que poderemos ter a presença ou a importância da atividade física e do exercício noutros aspectos que estão aqui apresentados, não só neste, no que diz respeito à saúde. Estou-me a lembrar, por exemplo, ali da aprendizagem ao longo da vida, estou-me a lembrar, por exemplo, o reforço do papel no seio da comunidade da estrutura familiar, que embora o exercício físico não seja um aspecto ou um ponto claramente identificado como uma linha a desenvolver ou a apostar, poderá também ter o seu papel importante nesses campos. A própria Comissão Europeia, relativamente a esta questão do envelhecimento ativo, tem também uma grande preocupação pela promoção do exercício físico e da atividade física no envelhecimento. Passava só agora, se der o link, de um vídeo de promoção da Comissão Europeia. Peço desculpas. Se repararam, então, o exercício físico é visto como uma das valências a promover e incentivar, tendo em conta este envelhecimento ativo e saudável. Além de outras áreas que claramente a União Europeia aposta fortemente, ainda mais nos novos quadros de investimento, mas o exercício físico será sempre um meio auxiliar e de suporte a esse envelhecimento ativo. E porquê? Não é? Porque é que realmente ele é tão valorizado dentro deste contexto de envelhecimento ativo? Porque, e se calhar para vocês já não é novidade nenhuma, nem para vocês nem para a maior parte das pessoas, porque realmente o exercício tem demonstrado, pelo menos grande associação, para não dizer causa e efeito, mas grande associação com a melhoria de alguns aspectos relacionados não só com a prevenção de doenças crónicas, mas também com o aumento da própria duração de vida, não é? O aumento da longevidade, a melhoria da capacidade funcional, a menor mortalidade, e, portanto, há uma clara associação entre um estilo de vida ativo e este tipo de adaptações que decorrem da prática do exercício físico. Aliás, são bem conhecidos estas adaptações e estes efeitos mais de natureza fisiológica que de seguida apresento, e que, no fundo, mostram que o exercício físico pode ser, inclusive, uma arma, entre aspas, uma arma terapêutica, quer na prevenção, quer, inclusive, em alguns processos de recuperação, dada a sua ação em vários sistemas biológicos. Nomeadamente no que diz respeito à capacidade cardiovascular, a questão da força muscular e a questão do equilíbrio no que diz respeito mais concretamente à problemática das quedas, questões metabólicas, metabolismo dos açúcares, das gorduras, prevenção
controle do peso, enfim, a literatura neste aspecto é claramente unânime que a prática regular de exercício físico ou o envolvimento das pessoas em programas de exercício físico claramente tem estas vantagens ditas mais fisiológicas e que naturalmente se traduzem na prevenção de vários fatores de risco, considerando a incidência de algumas doenças crónicas. Não é só nas ditas fisiológicas que a literatura tem mostrado que vale a pena apostar no exercício físico, aliás, não sou eu que digo, mas as instituições que eu há pouco referi falam nisso mesmo, portanto faz parte de um chamado estilo de vida ativo, a prática de exercício físico. Além das fisiológicas, temos também outras valências ou outros aspectos que o exercício tem vantagens. Mais uma vez, aqui não fica bem claro se é uma causa e efeito, mas há claramente fortes índices de associação, de correlação. E essas vantagens dizem respeito, nomeadamente, às questões e alguns aspectos dos domínios da cognição, da interação social, da redução de fatores de risco no que diz respeito à depressão, ao isolamento. E agora, é verdade que quais as razões para que o exercício físico também esteja associado a este conjunto de vantagens? Como há pouco disse, ainda não há propriamente estudos que mostrem uma causa e efeito. É realmente, através do exercício físico, há um conjunto de adaptações fisiológicas que estão por trás daquelas vantagens que há pouco falei e que muitas delas também estão naturalmente por trás destes benefícios mais de natureza cognitiva. Falamos, por exemplo, da melhoria da circulação cerebral, na síntese e ação do metabolismo de neurotransmissores, na manutenção da função cerebral ou mesmo na promoção da plasticidade neural. Portanto, o próprio exercício pode induzir a este conjunto de adaptações que naturalmente depois se traduzem nas vantagens que estão em cima, bem como a própria realização do exercício, dada a natureza intrínseca do tipo de exercício, das atividades que geralmente fazem parte do programa de exercício físico para idosos, nomeadamente atividades em grupo, atividades ao ar livre, que potenciam precisamente a criação ou manutenção de novas redes sociais, e isso é um dos aspectos mais importantes no que diz respeito ao envelhecimento ativo. Em termos de recomendações, também existem várias instituições, desde americanas até a Comissão Europeia, que falam sobre que recomendações para a prática de exercício físico, e eu falo aqui de exercício físico estruturado, e essas recomendações envolvem essencialmente exercícios de natureza aeróbia, força, trabalho de força muscular, trabalho de flexibilidade e a questão do equilíbrio, ou do balance, principalmente por causa da questão das quedas, que é um problema grande no que diz respeito à mortalidade nos idosos. As recomendações apontam para que essas atividades aeróbias sejam realizadas com uma frequência, se possível, 5 dias por semana, portanto implica ter um nível de atividade física bastante regular, 30 minutos por sessão, embora naturalmente que estas recomendações são recomendações e muitas vezes mais do que seguir estritamente as recomendações é ter a percepção que se está a tentar realizar a atividade que permita no seu conjunto aquele volume de dispêndio energético e de atividade física. Os programas. Perdão. Existem vários programas, mas todos eles partilham aquelas recomendações do quadro anterior. A maior parte deles tem uma forte incidência, quando possível, na questão aeróbia, e portanto, neste caso estamos a falar de modalidades que implicam cadeias cinéticas grandes, estamos a falar de modalidades como caminhadas, que é bastante prescrito e recomendado, estamos a falar de atividades como natação, estamos a falar de atividades que podem até envolver situações dinâmicas ou recreativas. A questão do trabalho de força muscular, nomeadamente com a utilização de exercícios isotónicos, quando possível a utilização de máquinas de musculação porque têm um grau de segurança maior do que exercícios livres, quando não possível a utilização do próprio peso do corpo, ou pesos livres, ou inclusive de bandas ou elásticos, embora aí naturalmente requeram uma maior autonomia de realização
utilização dos mesmos ou uma maior supervisão. No caso do equilíbrio, exercícios que possam manter o sistema vestibular são fundamentais e, portanto, estamos a falar não só exercícios que estão diretamente relacionados com a questão de superfícies instáveis, mas também exercícios de força e flexibilidade que contribuem para a questão do equilíbrio. Dentro de programas estruturados, existem muitas vezes aulas de grupo ou modalidades, e ali há referência, no caso do yoga, para a flexibilidade, no caso do tai chi, para o equilíbrio, para o balance, que também podem ser prescritos, e é comum poder-se ver este tipo de atividades na prescrição de programas para idosos. Mas se repararmos os programas que existem para desenvolver ou para otimizar ou ajustar ou melhorar as outras componentes como a cognição, a inteligência emocional e a socialização, os programas que existem são muito idênticos àqueles que eu apresentei anteriormente. Ou seja, as recomendações clássicas para a prescrição do exercício físico, que assentam sobretudo uma forte componente aeróbia, trabalho de força, flexibilidade e equilíbrio, quando nós analisamos os efeitos sob o ponto de vista cognitivo e social, vemos que a prescrição é muito idêntica. Por exemplo, neste estudo que faz uma meta-análise dos efeitos do tipo de exercício para pessoas que tenham já uma certa demência ou uma diminuição da função cognitiva, dos diferentes estudos que estes autores analisaram, se analisarmos o tipo de intervenção associados a esses estudos, podemos chegar à conclusão que a maior parte deles incide na questão de caminhadas, exercícios isotónicos, alguns têm modalidades mixas, quer dizer, componentes de diferentes modalidades, provavelmente sejam recreativas, sejam de sentido lúdico, envolvendo a dinâmica do grupo, a dança, exercícios de força com pesos, e, portanto, o que se percebe é que depois, analisar os efeitos que os mesmos poderão ter sob o ponto de vista cognitivo, ou mesmo sob o ponto de vista social, embora aqui não fosse o caso, é um pouco mais complicado para associar a causa e efeito, porque a prescrição foi uma prescrição, ou intervenção, é uma intervenção que é direcionada essencialmente para as vantagens que há pouco falámos: força, flexibilidade, componente aeróbia e equilíbrio. Também este trabalho desenvolvido pelo professor Jorge Mota, relativamente à relação da atividade física e qualidade de vida, até que ponto a atividade física pode melhorar os diferentes parâmetros da qualidade de vida. A intervenção realizada foi assim: 2 vezes por semana, durante 10 meses, tipos de atividades como ritmos, consciencialização corporal, caminhada, trabalho de força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio. Outro estudo que fala do impacto de um programa de exercício, mais uma vez também em alguns aspectos da qualidade de vida, nomeadamente no que diz respeito à questão social, emocional e atividade física, nas valências da qualidade de vida, para doentes que já apresentavam a doença de Parkinson. Também a intervenção insistia muito em treino de força, exercícios aeróbios e depois com uma parte de retorno à calma, alongamentos e relaxamento. Ou seja, os programas de exercício incidem sobretudo no trabalho de força, flexibilidade e equilíbrio de acordo com as recomendações, valorizando os resultados diretos. Resultados diretos sob o ponto de vista fisiológico, né? As adaptações musculares, as adaptações cardio e os efeitos que isso tem na melhoria, naturalmente, da condição da aptidão física funcional. No entanto, o contexto e o tipo de intervenção da maior parte dos estudos não é devidamente valorizado, porque o modo como se orienta uma sessão de exercício físico para idosos é que poderá fazer a diferença, de tal modo que no final eu tenha maior ganhos, quer sob o ponto de vista cognitivo e social. Porque eu poderei ter o mesmo programa de exercício físico, mas o contexto ou a intervenção é que pode influenciar os resultados finais, que não estão somente associados ao tipo de exercício.
Eu falo ali de alguns problemas metodológicos que existem, nomeadamente na comparação dos diferentes artigos. Isto são os autores que fazem estudos de revisão, que mostram que muitas vezes a comparação entre amostras não é possível, a comparação entre os métodos também não é possível porque os métodos apresentam algumas desvantagens, não são sempre, muitas vezes, usados os mesmos, e o próprio tempo de intervenção também não é, o tempo de intervenção não é idêntico. E por isso é que muitas vezes estes problemas metodológicos fazem com que a questão não seja possível ser colocada em causa e efeito, mas apenas em associação. Portanto, sem a preocupação intencional, o exercício só por si está associado a inúmeras vantagens conducentes a melhor qualidade de vida. E quando eu falo por preocupação intencional, claramente falo aqui desta intenção que o exercício pode ter no que diz respeito aos benefícios, nomeadamente em termos sociais e cognitivos. E, portanto, se o exercício fosse estruturado como um meio intencional de alcançar as outras componentes do envelhecimento ativo, no fundo, se fosse um exercício mais ativo, para não ficar simplesmente na componente da aptidão física funcional, que é fundamental na qualidade de vida e fundamental no envelhecimento ativo. E, portanto, talvez repensar os programas que atualmente existem para os idosos e para o envelhecimento ativo obrigue, se calhar, a este ajustamento do tipo de intervenção, para que essa intervenção não fique meramente reduzida às recomendações clássicas, do ponto de vista de força, flexibilidade, equilíbrio e aeróbio, mas que também permita a promoção social e a interação social e a promoção cognitiva. E aí, algumas sugestões poderão ser utilizadas, e eu acredito que já sejam bastante utilizadas, embora depois não sejam valorizadas, nomeadamente nos estudos científicos, que é a questão da vivência dos imaginários, ou dar um contexto específico na realização das tarefas dos diferentes exercícios nas sessões, apostar claramente no sentido lúdico como fator motivacional, a que os idosos também são bastante sensíveis, não só os jovens ou as crianças são sensíveis a esse aspecto, a atenção individualizada e os desafios individuais que é necessário muitas vezes prescrever e que eu compreenda que depois não são relatados na parte metodológica dos artigos, porque de certa maneira ofere alguma subjetividade na metodologia dos mesmos, e nas dinâmicas de grupo, claramente como uma aposta necessária para essa promoção de interação social, que é um dos aspectos fundamentais a ter em conta no envelhecimento. E, portanto, que o planeamento, orientação e avaliação não fiquem condicionados apenas ao make it physical, mas também considerem todos os outros aspectos que ocorrem para o envelhecimento ativo, porque, a última análise, quando nós orientamos exercício para idosos, não estamos a orientar o exercício para o hipertenso, para aquele que sofre de sarcopenia, para aquele que é obeso, ou para aquele que quer melhorar a sua capacidade respiratória. Estamos a prescrever exercício para uma pessoa que está concretamente naquele contexto da sua fase de desenvolvimento humano. E é por isso que voltamos, como começamos, se aquela premissa do envelhecimento ativo, aquela definição de envelhecimento ativo, realmente tem que ser assumida e poderá dar alguma ajuda nesta reestruturação do tipo de programas a aplicar. E termino com a imagem do cartaz, que não é da minha autoria, mas a imagem do cartaz da comunicação de hoje poderá ser alusiva um bocadinho àquilo que eu estava a falar, porque todos eles estão a fazer de modo diferente, não sei o que é que o professor está a mandar fazer ou não fazer, mas esta questão da individualização, esta questão do dar espaço ao outro, apesar de ser idoso, procurar o seu próprio caminho na realização do exercício, naturalmente com alguma observação dos riscos inerentes e alguns cuidados a ter, de tal modo que haja motivação, vontade em continuar a participar nesses programas, que muitas vezes não acontece, é provavelmente bastante mais importante dentro do contexto da qualidade de vida e envelhecimento ativo do que estarem todos a fazer exatamente o mesmo que o professor indica. Obrigado pela atenção.